Imagine agora uma Europa totalmente dividida por conflitos, uma igreja abalada por divisões internas e uma sociedade marcada pela desigualdade e pela ganância. Foi nesse contexto que Lourenço Justiniano renunciou à riqueza, enfrentou a corrupção e dedicou sua vida aos pobres e à renovação espiritual. Ele certamente disse: "A humildade é o fundamento de todas as virtudes, pois sem ela até as maiores obras são inúteis." E foi com essa humildade que ele enfrentou os desafios de seu tempo. Mas o que a vida de um santo do século XV pode nos ensinar hoje? Sua santidade foi tão impactante que, do outro lado da Europa, a mística Santa Liduína teve uma visão poderosa, onde Cristo lhe revelou que, graças a homens como São Lourenço, nem tudo estava perdido. No século XV, a Europa estava vivendo um dos períodos mais turbulentos de sua história. A Guerra dos 100 Anos estava devastando as nações, o cisma do Ocidente estava dividindo a Igreja em 3 papados rivais e a corrupção parecia infiltrar-se em todos os níveis da sociedade. Veneza, como uma das mais ricas e poderosas cidades daquela época, não estava imune a esses problemas. Em meio ao luxo e ao poder, muitos estavam vivendo na pobreza e a fé era frequentemente colocada em segundo plano. Foi nesse contexto que nasceu Lourenço Justiniano em 1381. Sua família era nobre e influente, mas desde cedo o menino mostrava que seu coração estava voltado para algo muito maior e sublime do que as riquezas e títulos. Lourenço Justiniano cresceu em um lar onde a fé e a educação cristã eram realmente prioridades. Sua mãe era uma mulher profundamente religiosa e teve um papel fundamental na formação espiritual de seu filho. Desde pequeno, Lourenço demonstrava que tinha uma inclinação para a oração e a reflexão. Estes, na verdade, eram sinais precoces de uma vocação que mudaria sua vida para sempre. Porém, como muitos jovens daquela época, ele também enfrentou fortes pressões familiares. É que sua família esperava que ele seguisse uma carreira política ou militar, mas Lourenço sentia muita atração por outra coisa. Seu chamado era bem diferente. E do ponto de vista de seus pais, esse era um chamado, digamos assim, um tanto quanto radical. Isso porque o chamado de Lourenço o levaria inevitavelmente a renunciar a tudo o que o mundo considerava valioso. Aos 19 anos, Lourenço deixou sua família bastante contrariada quando ele decidiu entrar para a Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho. Apesar da oposição de seus parentes, ele foi firme, não hesitou. Para ele, a riqueza e o prestígio não tinham nenhum valor diante da oportunidade de servir a Deus e aos irmãos. Ele se dedicou à oração, ao jejum e à humildade, buscando sempre uma vida de santidade que se tornaria um exemplo para todos ao seu redor. Ele queria ser um instrumento de renovação em uma igreja que, na época, enfrentava sérios desafios morais e estruturais. Em 1451, a cidade de Veneza foi elevada a patriarcado. Este é um título que refletia não apenas a importância política e econômica da cidade, mas também seu papel central na vida espiritual daquela região. O Patriarcado de Veneza era uma das dioceses mais prestigiadas da Igreja Católica. Era responsável por guiar a fé de uma cidade que era, ao mesmo tempo, um centro de comércio internacional e um símbolo de riqueza e poder. O título de patriarca remonta às antigas sedes episcopais do Oriente, como Constantinopla e Alexandria. Em Veneza, o patriarca não era apenas um líder espiritual, mas era também uma figura pública, que geralmente era chamado a equilibrar as demandas da fé com os desafios de uma cidade vibrante e complexa.
Foi nesse contexto que Lourenço Justiniano foi escolhido como o primeiro patriarca de Veneza. A sua nomeação não foi apenas um reconhecimento de sua santidade e dedicação, mas também foi uma confiança em sua capacidade de liderar a igreja em um momento de grandes transformações. E o fato é que Lourenço não decepcionou. Ele enfrentou desafios imensos. A cidade era um centro de riqueza e poder, mas também de desigualdade social e corrupção. O clero, em muitos casos, estava mais preocupado com privilégios e luxos do que com o serviço pastoral. Além disso, Veneza era uma cidade cosmopolita, onde o comércio e as influências culturais de diferentes povos criavam ali um ambiente complexo para a evangelização. Lourenço, no entanto, não se deixou intimidar por tudo isso. Ele promoveu reformas profundas, combatendo os abusos do clero e incentivando uma vida de simplicidade pela transparência e pela justiça. Lourenço mantinha uma rotina rigorosa de oração, dedicando horas ao silêncio e à contemplação, mesmo estando em meio às demandas de seu cargo. Ele acreditava que sem uma vida interior sólida, nenhum líder poderia servir verdadeiramente aos outros. A sua santidade, porém, não passou despercebida. Relatos da época contam que ele realizou milagres ainda em vida, como curas inexplicáveis e intervenções divinas em situações desesperadoras. Um dos milagres mais conhecidos ocorreu quando ele abençoou um navio que estava prestes a naufragar durante uma tempestade. Imediatamente os ventos se acalmaram e a tripulação foi salva. E é muito interessante agora observar que, enquanto Lourenço Justiniano dedicava a sua vida a reformar a igreja e servir aos pobres de Veneza, lá do outro lado da Europa, nos Países Baixos, uma luz brilhava na pequena cidade de Schiedam. Era ali que vivia Santa Liduína, uma mística cuja vida de sofrimento e oração a conectava profundamente ao divino. Se você quer saber mais sobre a vida fascinante de Santa Liduína, aqui no canal já temos um vídeo dedicado a ela. Liduína era uma mística extraordinária, muito conhecida por sua profunda devoção, pelos êxtases espirituais, nos quais recebia visões e mensagens diretas de Deus. Foi em um desses êxtases que Liduína recebeu uma visão poderosa. Cristo lhe revelou que, apesar das trevas que cobriam a Europa, nem tudo estava perdido. Deus havia levantado homens e mulheres, como São Lourenço Justiniano, para serem faróis de esperança e renovação. Essa visão não apenas confirmou a importância da missão de Lourenço, mas também mostrou que a santidade de uma única pessoa pode iluminar até os tempos mais sombrios. São Lourenço não foi apenas um reformador, mas também um profundo pensador espiritual. Seus escritos sobre humildade, oração e desapego material continuam até hoje a inspirar cristãos no mundo inteiro. São Lourenço ensina que a verdadeira riqueza está no coração que se abre a Deus e ao próximo, e que a santidade é alcançada através da simplicidade e do amor. Entre suas muitas palavras inspiradoras, duas frases se destacam como testemunhos de sua espiritualidade e sabedoria. Por exemplo, a humildade é o fundamento de todas as virtudes, pois sem ela, até as maiores obras são inúteis. Para ele, a humildade não era apenas uma virtude, mas a base sobre a qual todas as outras virtudes se sustentam. Ele acreditava que, sem humildade, até mesmo aquelas ações mais nobres poderiam ser corrompidas pelo orgulho. Outra frase atribuída a São Lourenço era esta: a oração é a chave que abre o coração de Deus e o coração do homem. Essa frase mostra que São Lourenço enxergava a oração como o centro da vida espiritual. Para ele, era através da oração que o homem se conectava com Deus
e encontrava a força para amar e também para servir ao próximo. O seu legado como patriarca de Veneza foi duradouro. Após a sua morte, que aconteceu em 1456, ele deixou uma diocese renovada e um exemplo de liderança que combinava firmeza na fé e compaixão pelos mais pobres. A sua santidade foi reconhecida não apenas pelos venezianos, mas por toda a Igreja, no ano 1690, quando o Papa Alexandre VIII o canonizou. Porém, o seu verdadeiro legado não está nos títulos ou nas honrarias, e sim no exemplo de uma vida dedicada a Deus e aos irmãos. Em um mundo ainda marcado por desigualdades, corrupção e crises espirituais profundas, o exemplo desse santo homem nos desafia a viver com humildade, justiça e fé. Ele nos lembra que, mesmo naqueles tempos mais difíceis, Deus levanta homens e mulheres para serem sinais de esperança.